Exercício de análise de variação de custos indiretos fixos. No caso aqui, nós damos um exemplo, uma clínica, um setor de ortopedia de um hospital, um período de janeiro a março também, né? O valor orçado foi de 75.317,75, quando estavam previstos 2.900 procedimentos para as 3.000 horas de mão de obra direta. A taxa dos custos indiretos fixos do orçamento era R$ 25,106, vezes 3.000 horas de mão de obra direta, dá o orçamento de 75 mil. Ora, mas foi realizado 90 mil, quer dizer, foi previsto 75 mil, os custos fixos foram de 90. Feitos 3.000 procedimentos e usadas 4.000 horas de MOD. Ora, se foram usadas 4.000 horas de mão de obra direta, quanto foi aplicado de custo nos serviços? 100.424, que nada mais é do que os 25 da taxa vezes as 4.000 horas de mão de obra direta. 25 vezes 4.000 dá os 100.424 que foram aplicados de custos nos serviços prestados no período. Vamos à análise das variações. Então, nós vamos colocar aqui, ó, orçado, quanto? 75.317,75. Nós temos o realizado, foi de quanto? 90 mil. E temos o aplicado, que foi de 100.424. Bom, como é custo fixo, não se fala em orçamento flexível, porque o custo não é impactado pelo volume de atividade do setor, né? Só os custos variáveis é que variam em função do volume de atividade. O custo fixo, não. Né? O que são esses custos fixos aqui? Exemplos. Taxa de aluguel, depreciação, limpeza, né? Secretaria a secretária do setor, né? O diretor de ortopedia. Isso tudo são custos fixos que não são impactados pelo aumento do uso das instalações ou do setor ou do número de procedimentos. Por isso que são custos fixos. Portanto, não se fala na análise de variação de custos fixos orçados para realizado em orçamento flexível, né? Bom, nós temos então aqui duas variações, ó. A primeira variação nós chamamos de variação orçamentária. Que foi de quanto? 90 mil real menos 75.317,75. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Cadê a nossa calculadora? Está aqui, ó. 90 mil menos 75.317,75. Isso dá quanto? 14.682,25. Vamos colocar aqui, ó. 14.682,25. Favorável ou desfavorável? Ora, se o orçamento foi de 75.317 e o realizado foi de 90 mil, então a variação é desfavorável. Por quê? Porque foi orçado 75 mil e, na realidade, ocorreu 90 mil. Entretanto,
nós temos uma outra variação aqui, que é chamada de variação de capacidade ou variação de denominador. Que foi de quanto? 100.424 menos 90.000, ou 10.424. Então, olha aqui, ó, variação de capacidade, né? Por que que houve essa variação? Porque estavam previstos 2.900 procedimentos no setor de ortopedia. E ocorreram quanto? 3.000 procedimentos. Então, esta variação aqui, 10.424, ocorreu por quê? Porque houve maior uso da capacidade, então o valor aplicado nos custos foi 100.424. Por quê? Para cada hora de mão de obra direta que ocorreu nesse período de janeiro a março, foi aplicado de custo fixo a taxa de 26,106. Como foram 4.000 horas, foram aplicados de custos nos serviços prestados 100.424. Que custo? Custos fixos. A cada hora de mão de obra direta apontada no serviço, foi colocado, aplicado de custo fixo no serviço, no setor de ortopedia, R$ 25,00. Por isso que foram aplicados de custos no período 100.000. Ora, se houve maior uso da capacidade, né, esta variação aqui, então, é uma variação favorável, porque houve um maior uso da capacidade. Qual é a informação mais relevante aí? Vou até colocar aqui em vermelho, mudar aqui a cor. A informação mais relevante é essa variação orçamentária aqui, ó, né? De 14.682. Esta variação aqui, então, precisa ser explicada, né? Ou seja, o chefe do setor tem que informar por que houve 14.682,25 de custo fixo a mais do que estava previsto. Então, junto com o relatório, né, deverá vir para a controladoria as razões do aumento. Razões desse aumento de custo fixo, a resposta ela parte do quê? Quais são os principais custos fixos ou as maiores variações dos custos fixos nesse período, né? Então, o chefe do setor tem que explicar por que que houve esse aumento. Então, concluindo, não há uso de orçamento flexível na análise de custos fixos, né? De variações de custos fixos. Por quê? Porque eles não são impactados por um maior uso da capacidade. Ou seja, se vai fazer mais ou menos procedimentos do que o orçado, os custos fixos não são impactados. Por isso, não há a análise dos custos, quer dizer, a técnica do orçamento flexível.